Olá, amigos. Como estão? Espero que estejam muito bem. No vídeo de hoje, vou fazer uma análise breve, curta, sobre o jogo do Flamengo e do Corinthians, que está gerando uma divisão de comentários aí em relação à questão do jogo. Uns falando que o Flamengo jogou muito bem, outros falando que o Flamengo jogou bem, mas nada demais, e que também foi mais uma partida mais ou menos. Só que o que eu acho que mais na realidade gera essa divisão e esse debate é a questão da vontade. Se você for ver o Flamengo, mas esses números que pra mim não faz nenhuma diferença, tá? 20 chutes. Um monte de chute, assim, tá nada a ver, sabe? Nada demais. Apesar que o Flamengo tá arriscando mais de fora da área, hein? Fazia tempo que eu não vi o Flamengo arriscar de fora da área. Os caras estão abrindo, o Flamengo chutou. E eu gosto desse tipo, sabe de quê? Porque aí você acerta um chute que nem o do Gerson, que poderia ter ficado 1-0 se o Léo Pereira não resolve dar uma de goleiro, né? Voltando ao assunto. Porque se você for reparar, cara, olha os jogos que o Flamengo ele consegue empata com o Internacional. O Flamengo toma pau do Atlético Paranaense. O Flamengo empata com o Corinthians. Cara, se o Flamengo tivesse ganho, pelo menos contra o Internacional e o famoso, se não me engano, Goiás também, né? E o Flamengo não era nem pra ter ganho do Bahia, tá? Não podemos esquecer isso também, não. Cara, o Flamengo não consegue sair de 44 pontos. O Botafogo ficou 1, 2, 3, 4 jogos sem ganhar. 4 jogos. E mesmo assim, mantém 9 pontos para cima. Bizonho e bizarra a campanha do Flamengo. Gente, esse ano do Flamengo é um dos anos mais vexatórios da história do clube. Pode colocar aí perto de zona de rebaixamento, briga para não cair, briga não sei o que. Cara, qualquer vergonha contra a América do México. Esse tipo de campanha aqui, mostra pra gente que chegou o final, cara, do ciclo de vários jogadores. Vai ter que tirar uns 7 jogadores aí, cara. Eu já falei. Eu começaria pelo setor defensivo. Já negociaria vários deles, mas muitos deles. Do setor de meio de campo também. O ataque que é meio complicado, né? Mas o Cebolinha eu colocaria no mercado. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Mas vai depender também do nosso treinador, né? Que inclusive dirigiu o Corinthians e foi muito vitorioso lá. Entretanto, assistindo ao jogo, você percebe muita vontade do time do Flamengo. Mais dedicação. Porque há um certo exagero. O Flamengo fez uma grandíssima partida. Não, o Flamengo jogou bem, cara. Mas esses lampejos o Flamengo já teve. Contra o Grêmio. Contra o Internacional no primeiro turno. Então o Flamengo tem esses... Contra o Botafogo, só que o Botafogo também teve chance de chegar para fazer gol. Então, são jogos específicos. Lembrando contra um Corinthians fraco, que teve o treinador demitido, né? Eliminado de uma Sul-Americana, que poderia ter chegado a uma final. Eu vi o jogo do Fortaleza contra o Corinthians. O time do Fortaleza amassou o Corinthians. Eu vi o jogo. Eu fiquei muito impactado, que eu puxei na cabeça assim, falei assim, cara, que massacre. É inimaginável você, anos atrás, imaginar que o Corinthians seria massacrado pelo Fortaleza. Com todo respeito ao Fortaleza, tá? Tô falando de questão de investimento, de como é aquela coisa de você, quando tá em um bom momento, você conseguir manter esse bom momento, você começa a botar as suas garrinhas de fora que nem o Fortaleza tá fazendo. Eu tô te falando de massacre de bola, de futebol. E você fazer um comparativo com o seu time. Você fala assim, meu Deus do céu. Porque até a vontade dos caras do Fortaleza é diferente. Porque o Flamengo, nem vontade esses caras têm. E eu tô te falando, quantas vezes eu já falei pra vocês que o Wesley não sabe cruzar bola? Eu falo isso desde quando ele entrou, né? Foram perceber isso agora no final do ano. Eu ouvi já ele dizer que o Flamengo perdeu o ataque pelo lado direito, que é mentira.
Inclusive tem bastante ataque pelo lado direito. Mas ele não sabe cruzar. Ele não é o cara que chega na linha de fundo, levanta a cabeça e vai cruzar. Ele é o cara que entra. Na Europa, ele vai virar meio campo, um ponta. Só que ele não sabe cruzar. Eu não sei se ele treina cruzamento. Eu não sei se chegaram a ele assim, você tem que treinar bater na bola para cruzar. Porque ele não cruza a bola. Você pode reparar que se ele chegar na linha de fundo, primeiro ele tiver um espaço, ele toca a bola para trás. Não tem aquele sufoco onde a bola tá vindo assim, você dá um cruzamento para área ali aleatório, às vezes numa briga com o zagueiro, a bola saindo para escanteio. Ele não vai fazer. Ele não sabe cruzar. E eu vi gente dizendo que o Flamengo perdeu o ataque pelo lado direito, que é uma mentira, tá? O Flamengo não perdeu o ataque. O Flamengo perdeu profundidade em cruzamentos do lado direito, com o Wesley quando ele tá com a bola dominada. Isso é verdade. Mas se você for ver também, muito dos ataques do Flamengo é pelo lado direito. Principalmente quando não tinha o Bruno Henrique. O Wesley era bem acionado pelo Jorge Sampaoli e pelos jogadores. Porque se você for ver essa deficiência dele, dá pra melhorar, gente. Dá pra melhorar, tá? Dá pra melhorar. E criticavam o Rodinei, né? Já tinha gente falando, o Mateuzinho joga bem mais do que o Wesley. Só que o Mateuzinho é um cara que já sabe cruzar, já entende melhor o profissional, mas o Wesley dá pra evoluir. Dá pra evoluir bem o garoto. O Everton Ribeiro jogando bem. Já tô pedindo renovação do Everton Ribeiro. Eu não sou contra, desde que ele ganhe, sei lá, 400 mil tá bom, né? 350. Agora, pra ganhar 900 perto de 1 milhão, aí também não dá, né? Minha opinião. Nossa, o Everton Ribeiro voltou a jogar bem, pô, gente. De últimas 3 temporadas, ele jogou 5 partidas bem, é muito. Porque inventaram o quarteto, tá? Mas ele é muito coadjuvante do Gabriel, do Rascaeta e do Bruno Henrique. Ele é bem coadjuvante. Bastante coadjuvante. Mas inventaram o quarteto porque ele já teve destaque na equipe brasileira. Mas eu entendo também que ele é um jogador muito importante no Flamengo. Porque você tem 2 meias armadores aí. Sendo que ele pode ser o armador reserva do De Rascaeta. O pessoal tem dificuldade de colocar ele como armador do time. Só que também a maioria das partidas também que ele jogou mal, né? Aliás, quem não jogou mal esse ano no Flamengo, né? O Roça ainda naquela, mais ou menos, né? Já estão chamando ele de mão de alface, né? Que também chama gol danado, né? Aí então o Lucas, burocrático, muito mais ou menos, Pulgar errando o passe como sempre, mas melhorou bastante com o São Paulo. E vai melhorar também com o Tite, acredito eu, porque o time ganhando, os jogadores também melhoram o seu desempenho, o mental, a confiança. Bruno Henrique também, mais ou menos, né? Aí, empresário pedindo sei lá quantos milhões. Com todo respeito, o Bruno Henrique é um dos maiores ídolos que eu tenho no Flamengo, tá? Não nesse Flamengo, porque eu gostava do Bruno Henrique desde a época em que ele foi, quando ele chegou ao Santos, eu acompanhava, entendeu? E eu sempre reclamei como que o Flamengo não conseguia mapear esses jogadores, né? E depois, um tempo depois, quando ele foi pro Flamengo, eu fiquei, tipo assim, enlouquecido, assim, muito feliz. Até muito mais do que a contratação do Gabigol e qualquer uma outra, tá? Do De Rascaeta, o Bruno Henrique foi o cara que me animou de novo aí, ver o Flamengo. E o Rodrigo Caio, que eu só desconfiava da questão da lesão e jogou muita bola em 2019. O Pedro, gente do céu. É difícil falar do Pedro. Pedro tá jogando nada. Nada de nada. Tipo, fraquíssimo também, desempenho. Aí entra o Gabriel, meu Deus, também não muda nada. É impressionante como os dois atacantes do Flamengo, os dois caras que fazem gols, vivem um péssimo ano e juntos, né? O Gabriel não tem arranque, não tem um mínimo de explosão. Realmente tá difícil assistir o jogo do Flamengo. E na minha visão, opinião, nesse primeiro tempo muito bom do Flamengo, e no segundo tempo o Corinthians, né, jogando também pra ameaçar o Flamengo, e chega ao gol com uma falha bizonha do Léo Pereira, e foi pênalti, foi bastante pênalti, mas muito pênalti mesmo. Aí a gente perde mais 2 pontos. Porque gente, o Léo Pereira não deu certo no Flamengo. Não vem falar que deu certo com o Davi Luiz. Foi um período bem curto.
muito curto, mas o Léo Pereira já tá um tempo no Flamengo já, gente, e ele não consegue. O Léo Pereira é um jogador comum. Eu, uma vez, tava vendo notícia e uma jornalista, ela disse, sabe o quê? Como que foi a contratação do Léo Pereira? Ou porque o Atlético vendeu? Porque o pessoal do Atlético Paranaense entendeu que o Léo Pereira já tinha chegado ao seu máximo no Atlético, quando o Atlético Paranaense, se não me engano, até elimina o Flamengo na Copa do Brasil. Já tinha... Eles entenderam que o Léo Pereira chegou ao máximo e ele não iria evoluir, que aquele era o auge do que ele poderia alcançar. Então, quando ele foi vendido para o Flamengo, o Atlético Paranaense queria vender e vendeu bem. Ah, por que vendeu? Vendeu porque entenderam que ele tinha atingido o auge e que ele não passaria dali. E que ele era um jogador normal. Ele era um jogador comum e que teve uma ascensão em o auge. Dito e feito, o Atlético Paranaense vendeu ele caro e a gente vê que o Léo Pereira é um jogador comum. Só que ele não é aquele comum que faz o básico que faz bem. Ele falha demais, pra caceta. Né? E pra mim, Fabrício Bruno também. É do mesmo nível. O Rodrigo Caio é melhor do que ele, só que o Rodrigo Caio também não joga. Enfim, nesse jogo contra o Corinthians, mostrou o que? Que o Flamengo tem mais vontade. Teve lampejo, Everton Ribeiro, Bruno Henrique mal, Pedro mal, Gabriel muito mal, Wesley mal. O setor defensivo sempre do Flamengo dando problema. Mas vontade teve. Impressionante como o desempenho de vontade mudou com a mudança técnica. Mas ainda tem muito trabalho a fazer, muita coisa para consertar, porque o Flamengo... gente, me esquece a briga pelo título. O Flamengo não vai ganhar título. Não vem com o papo de eu acredito, que ninguém acredita em nada. O Flamengo não vai brigar pelo título, o Flamengo não vai ser campeão. O Flamengo tem que brigar para se classificar para a próxima Libertadores, que se bobear, nem isso vai conseguir. Porque desse jeito aí também, vou te falar, para mim foi uma partida com vontade. Para mim não foi nada demais. Foi com vontade. Só que tava tão ruim que uma partida, mais ou menos, com um lampejo de um bom primeiro tempo, o nego já tá falando que foi a melhor, quase a melhor partida do ano. Né? Ah, se jogasse assim contra o São Paulo, não. O desempenho do ano é sofrível. O Flamengo deve ter feito uns 5 bons jogos no ano, que de resto foi tudo ruim. A análise do jogo, não tem muito o que falar, foi mais na vontade, mas jogou melhor realmente do que as outras partidas. Só que as outras partidas, se a gente for ver, são péssimas. Então melhorou um pouquinho, já estão falando muita coisa. Nossa, como o Everton Ribeiro joga bola. Depois de sei lá quantas 1000 partidas ele jogou. Entendeu? Porque a atenção agora é nos próximos jogos. Que se o Cruzeiro ganha do Flamengo, pô, esquece. O desespero começa a tomar conta. Agora tem a pausa, né? Para aí a data FIFA. O Tite já vai chegar, vai trabalhar, vai tentar arrumar um pouco a casinha. Porque, como eu disse, pior do que tá, não fica. E vamos aí brigar pela vaga na Libertadores, já projetando ano que vem, que o ano do Flamengo já foi, há muito tempo. Que eu vou te falar, é muito doloroso ver esse time jogar. E é sonolento e é cansativo. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima. Fui! Ô, Tite!